A dinâmica dos afetos ela é estabelecida numa variação do costume. De início, você tem de ponto como observação as situações em que os romances se apresentam. Você tem um sentimento primordial que vai reger a narrativa, e esse sentimento primordial ele vai se metamorfosear, uma mutação até um esclarecimento de um sentimento renovado. Então, a multiplicidade dos afetos é adquirido na medida em que as camadas primordiais subterrâneas da imaginação elas se transmutam em diálogo com o sentimento costumeiro que habita. Então, os sentimentos postos tais como são os criadores da realidade sentida. A compreensão do que é sentido é, na verdade, uma segunda operação do primeiro sentimento, que é o primordial. A dinâmica dos afetos ela é instaurada em estados mais vulneráveis, seja na infância ou por uma gradação de experiências, quer seja de ordem traumáticas ou o trauma no sentido de uma impressão maior do costume sentido. A formulação da impressão desperta uma movimentação interior que é aquela disposição em abrir-se e inserir-se até que se transforme no que foi sentido, como uma regeneração da imagem. No romance, os personagens devem metamorfosear-se no esclarecimento do primeiro sentimento, que, de ponto de partida, contraditório. Mas imagine os sentimentos, a dinâmica dos afetos, como um baile de máscaras, com as suas proporções, os formatos, as colorações. E nesse baile de máscaras, onde um jantar é oferecido, uma nova iguaria, aqueles que lá estão possuem um único objetivo: saciar-se. Assim como o gosto naturalmente humano é a tendência à profundidade, a própria profundidade vulnerável de uma disposição de censura ou de interrupção, isto é, uma proteção natural que impeça de certos agentes contaminadores modificarem a estrutura natural dos afetos. Todos os seres humanos nascem com uma disposição dos afetos, quer seja para a beleza, a agradabilidade da beleza, a abertura da satisfação, isto em dose sutil. Iria falar infinitesimal, mas não concerne. Essa saciedade pelo afeto gerado pode ser tanto uma saciedade destrutiva, aniquiladora, adormecedora, alucinógena, ou expansiva. Os afetos não são necessariamente bons ou maus, mas são oferecidos para a personalização daquele que o adquire. Os afetos respondem a uma ordem, a uma estrutura baseada na qualificação do entendimento daquelas coisas que podem reger no interior a sua apropriação do novo gosto. Então, um gosto se insere, adquire uma roupagem, e nessa nova formulação ele adquire uma imagem completamente oposta à primeira que despertou. Ela se insurge contra a primeira, se tornando uma coisa completamente diferente. Os afetos preenchem a imaginação com as possibilidades de continuar sentindo. É muito difícil
para alguém que foi privado de quantidades satisfatórias, suficientes, necessárias, de uma estética ordenadora, que esse alguém consiga se livrar na maturidade dos padrões de afeto costumeiros. Todavia, esses padrões de afeto eles são reordenados por uma fratura. Claro, através de fratura é por onde entra a luz. Espaços de feridas, por onde a luz entra, preenche e revela a possibilidade de cicatrização desde uma perfuração exterior. Essa perfuração exterior depende quase que exclusivamente de uma descrição afiada da realidade a qual você insere e desloca aquele afeto, ao passo em que anule o seu efeito. Então, somente na maturidade, através de um choque de percepção, que o afeto primordial ele pode ser silenciado. Mas como há toda uma voluntariedade do ato de sentir a ponto de se tornar à disposição daquilo que buscamos, ou seja, quero o que quero, porque os afetos que em mim foram inseridos me dirigem para que eu me sinta eu mesmo, adquiro essa vestimenta, só uma linguagem desenvolvida intencionalmente com o intuito de rasgar as camadas mais espessas que escondem esse átrio do afeto, é que podem dispersar os males que corroem como gangrena o afeto primordial. Desses afetos primordiais que eu denomino, eu vou distinguir 3. Desejo por beleza, desejo por prazer e desejo por ordem. Sendo as 3, claro, a mesma coisa. Todos possuem a necessidade de completude, de inteireza e de bastar-se a si mesmo naquele afeto. Aquele afeto torna-se um movimento bombeador da vida. É o afeto que encadeia outros afetos sob um paradigma, um título. E esse título descreve exaustivamente as possibilidades daquele afeto primordial. Claro que você pode escrever uma longa história com um único afeto. E não importa quantos anos passem, 10, 20, um século, há uma tendência de se repetirem padrões mentais por uma proliferação estratégica dos afetos. É o modo como se conseguem reger nações sob uma orquestração de uma vantagem de um grupo ou de uma ideia, da qual se busca extrair, a partir do estrangulamento desse afeto, a sua versão monstruosa e destrutiva da própria estrutura. Então você destrói o indivíduo de dentro para fora. Assim como todos os grandes estrategistas sabiam disso. E a pior decisão estratégica é aquele que pretende reordenar a estrutura do pensamento pela linguagem. Como a linguagem desenvolve as saídas e possibilidades de vida, os próprios afetos não possuem imunidade quanto às sensações, desde que estejam configurados sob uma perspectiva orientadora.
você descreve aos afetos pelo costume de que deve se sentir daquela forma. É uma adaptação. A verdade é que toda mudança só é possível diante de uma educação. A educação interior, tomada como a única ferramenta para apertar os parafusos frouxos dos afetos que foram desenrolados premeditadamente para a dispersão. Claro que as qualidades dos afetos também devem possuir o lado obscuro, o extremo oposto, para servir de contraste para a própria beleza, para a própria ordem. Ora, sabemos a beleza porque conhecemos da feiura, sabemos o bom pelo mal, sabemos o justo do injusto, mas também sabemos as ordens de sentimento desejadas, ainda que elas não produzam um movimento vigoroso de satisfação tão altos como os afetos da dispersão. Porque os afetos da dispersão procuram desesperadamente o ato da carnalidade do impacto. Então, quanto mais palpável for a possibilidade de afeto, tanto mais real eu atribuo e, portanto, desejável, porque eu me amarro a essas coisas como uma boia salva-vidas. Ao passo que os afetos que ordenam a vida são, por demais, infastiosos. Exige um ócio, o silenciamento do pensamento para aceitar que a ordem e a clareza estão favorecendo a coordenada do objetivo. Você sabe onde consegue chegar porque o caminho é limitado, o caminho ele é esclarecido, começo, meio e fim, com um certo tédio, na verdade. É por isso que é muito mais difícil alguém que possui um padrão de existência baseada na ansiedade, a muito custo consegue ordenar-se interiormente. Porque o próprio interior se chacoalha, né? Como uma convulsão insistente que expele qualquer contrariedade que lhe seja silenciosa. Por mais que pareça devagar, esse tema, que eu ando pensando bastante a partir da leitura de certos romances, a dinâmica dos afetos ela exige um alongamento mental que muitas vezes beira, né, quase um círculo, uma forma prolixa de abordar, mas é como se em cada círculo, embora que visto sob a mesma forma, aparecessem certas falhas, certas observações inusitadas de uma mesma coisa. É como você olhar uma bola por todos os lados, é sempre a mesma coisa, mas você identifica certos padrões. Só que essa resistência de buscar nos afetos a atribuição que façam da realidade o que ela é, tanto o afeto da destruição quanto o afeto da ordem, que partem de uma mesma origem, elas possuem uma mesma finalidade, a criação. Todos nós criamos o nosso cenário, as nossas possibilidades de ação, a partir desse afeto primordial que se desdobra em afetos subservientes. Vamos chamar aqui de os afetos peões. E tais afetos possuem uma única finalidade: dar corda, como cavalos puxando uma carroça, de que o comboio siga para a mesma direção. Por isso que tapam os olhos do cavalo. Isso o cavalo dos afetos. E o cocheiro não cansa, em nenhum momento. Então imagine uma carruagem no meio do deserto,
e poeira e tempestade, e não há movimento que o faça parar, ainda que à custa da própria vida ou da sede dos cavalos. Eles são insaciáveis para a própria destruição. Os afetos, como utilizam máscaras, e muitos já adormecidos por estes, já podem ser chamados de glutões. Depois de estarem sentados nessa mesa, onde vai ser servido uma nova iguaria, um baile de máscaras, e de se saciarem, porque os afetos não mais lhe põem resistência, não lhes resta mais nada senão abrir os botões e de suspirarem até que tenham vontade de comer de novo. Não importa o quanto comam, sempre tem a oportunidade e a tendência de uma nova afetação. Por isso que, naturalmente, o indivíduo, ainda que não deseje, busca a profundidade da destruição, a profundidade da ordem e da beleza. Mas a própria dinâmica dos afetos sugere uma única pista, que é: os afetos mal distribuídos conspiram contra o próprio Senhor, se revoltam contra o próprio Senhor e o desarmam. Quanto que os afetos orientados a partir de uma análise, uma contemplação, uma meditação profunda sobre os próprios movimentos interiores, como uma guerra travada dentro dos próprios muros, os arqueiros seriam necessariamente as possibilidades de realidade descritas. Isto é, são os romances. Os grandes escritores bem sabiam disso, que como todo afeto possui um começo, meio e fim, e aquele personagem precisa de uma conclusão, quer seja heróico ou tragédia, esse acompanhamento descrito dos afetos pressupõe uma capacidade de verbalização do próprio modo como construiu a sua história, da própria forma como estabeleceu a sua estrutura de gosto. Todos os bons romancistas conseguem fazer isso. É na pena acompanhar o cortejo compulsivo de uma sociedade já quase beirando o colapso. Contra isto, não um só romancista, um único romancista não pode fazer muita coisa. É necessário um conjunto de bons escritores, a ressurreição de toda uma boa cultura. Porque a ordem divina da beleza regula toda a avaria que foi instaurada nas mentes dos homens. Contra isto, somente a educação pode resistir.